aproveite essa oportunidade, porque é uma oportunidade de ser útil e prestativo para a obra do Senhor. Talvez eu não sou a melhor pessoa para estar pregando a palavra, para estar citando, porque como os amados aqui irmãos estão, também estou aprendendo e aprendo cada dia mais, né, com cada um que aqui sobe, prega a palavra, com os meus pastores, aleluia, com a missionária Elaine, que é uma professora de mão cheia. Para ela, pastor, você pode dar 1h30, que ali tem conteúdo, né? Ali prega noite afora e dá aula. Aprendo muito com ela, também com a pastora, o pastor. São bons professores, bons pastores. Que Deus abençoe vocês eternamente. Estamos juntos para mais um ano. Quero agradecer a toda a igreja, a todos os obreiros, os nossos visitantes. Fica à vontade, seja bem-vindo. Tenho certeza que da mesma forma que vocês entraram aqui, não vão sair, porque Deus tem algo para você aqui nesta noite. Amém? Quero também agradecer a minha família, minha esposa, que aqui não está trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar dentro de casa, graças a Deus por isso. Por enquanto estamos num período de pequenas férias, né, pastor? Não porque queremos, mas porque somos forçados mesmo. Mas estamos de férias, então ela está trabalhando. Meu filho Heitor está aqui. Que Deus abençoe todos. Esse está bom, Gabriel. Esse aqui está convertido. Aquele ali não estava muito não, viu? Que Deus abençoe você, a sua vida e a tua família. Me ajuda que depois te ajudarei, hein? Nós estamos juntos, Gabriel. Não esquece de mim não. Me ajuda aí. Aleluia. Então vamos ao tema, né? Tema difícil, viu, pastor? Para mim foi difícil. Eu não sei por que foi. Foi difícil. Fui para cá, fui para lá, fui aqui, fui ali. E por isso que eu falei, pastor, 20 minutos eu fecho a conta e passo a régua. Ele, não, imagina, 40, 50 minutos. Mas eu falei assim, não, pastor, é muito. Dá oportunidade aí para os varão, para as varoas, todo mundo querendo cantar, para os jovens aí. Alguém querendo contar bem isso aí de final de ano aí. Não, filho, é 40 para mais. Eu falei assim, amém. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Abra sua Bíblia, vamos ler todo o texto. Eu sei que a Grazi já leu ontem, mas só para melhor entendimento, vamos ler a partir do 36, amém? Mateus 26, do 36 em diante, aleluia, que diz assim: Então Jesus chegou com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Pode seguir. Então ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Em outras traduções diz: vigiai. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Uma salva de palmas por esta palavra. E o tema é vigiai e orai. E tem um subtema que cada dia vai ser executado por algum pregador, por alguma pregadora. E o tema que foi me posto, que foi me sugerido, que foi revelado por Deus é
Vigiai e orai pela minha vida espiritual. Amém? Aleluia. Repita comigo. Vigiai e orai pela minha vida espiritual. Meus queridos, esse tema é um tema forte, é um tema complicado, porque quando nós olhamos pela vida espiritual, a primeira coisa que vem na cabeça, que nós perguntamos, o que é ter uma vida espiritual? Como é ter uma vida espiritual? Às vezes é uma resposta simples e ao mesmo tempo, aleluia, meio complexa de saber o que é. E o que eu procurei diz assim: vida espiritual com Deus é um relacionamento de comunhão e intimidade, uma jornada contínua de crescimento pessoal na fé, buscando a conhecer e amar a Deus, permitindo que Ele guie a vida diária, se manifestando-se em amor ao próximo, e gratidão e transformação interior através da oração, leitura da Bíblia e serviço, transformando o ordinário em santidade, em uma experiência viva com o divino, segundo a Bíblia e a fé cristã. Isso é uma vida, aleluia, espiritual, uma transformação crescente da palavra do Senhor, da obediência e da vigilância. É isso que nós vamos falar nesta noite. Aleluia. Se nós orarmos esse texto, nós vamos ver que Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Jesus estava todo angustiado, pois sabia que nas costas dele, sobre ele, havia um peso muito grande, havia, aleluia, um tormento muito grande, porque todos os pecados de todo mundo estavam sobre a sua vida. E ele, já sabendo o que ia acontecer, então ele reserva um pequeno tempo, aleluia, para subir ao monte. Ele deixa ali os seus discípulos, entre os 12, aleluia, ele pega 3 e sobe para orar. E desses 3, ele deixa os 3 um pouquinho mais afastados, e ele, aleluia, se afasta um pouco mais e começa a orar. E a Bíblia diz que o coração dele está entristecido, porque ele sabia o que ia acontecer, ele já estava certo do que ia vir sobre a sua vida. Então ele deixa aqueles 3 ali para ficar vigiando, para junto com ele orar, para junto com ele adentrar a noite, buscando, aleluia, uma direção melhor do Pai. Mas como nós sabemos, aleluia, se você for ler todo o capítulo de 26, vários fatos aconteceu nesse momento, várias coisas aconteceu em todo o capítulo. Então é capaz, aleluia, que eles estavam ali no lugar, de repente eles começaram a caminhar para ir para outro lugar, e os discípulos ali estavam cansados, os discípulos ali estavam exaustos, por meio de muitas coisas que eles tinham que fazer. Então neste momento, aleluia, que Jesus pega aqueles 3 e coloca para estar ali vigiando e orando junto com ele. Aqueles 3 não aguentam e começa a adormecer. Aleluia. E Jesus volta e vê eles dormindo e pergunta: não podes nem uma hora ter comigo? E a primeira coisa, aleluia, que eu quero destacar, o primeiro tópico é obediência à palavra de Deus. Jesus falou para ele: olha, ficar aqui, vigiai junto comigo. Vigiai. É para você ficar de pé, é para você ficar na torre de vigia, é para você ficar alerta, é para você ficar, aleluia, junto comigo. Mas de repente, quando Jesus volta, eles não estão obedecendo a palavra que o Jesus ordenou. Aleluia. Então, meu querido, para nós mantermos uma vida espiritual crescente, a primeira coisa é que nós temos que obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. E o jeito de obedecer é escutando, lendo a palavra do Senhor. Não tem como, aleluia, nós temos uma vida crescimento, uma vida espiritual, se nós, aleluia, não lemos, se nós, aleluia, não obedecemos. Não adianta nada.
Estamos no terceiro dia desta campanha. Você pode, aleluia, fazer os 12 dias de campanha, ser fiel nesses 12 dias, mas se no resto dos dias, no resto do ano, você, aleluia, não obedecer ao Senhor, não adiantou de nada. Porque a vida espiritual mudada é obediência ao Senhor. Tanto é, aleluia, que Jesus, quando estava andando, aleluia, quando estava andando junto com os seus discípulos, muitos chegavam nele: mestre, mestre, rabi, rabi. E Jesus para e diz: por que vós me chamas de mestre? Por que vós me chamas de rabi, sendo que vocês não me obedecem? Não adianta estar dentro da igreja se não há obediência. Não adianta se vestir como cristão se não há obediência. Não adianta falar bem, aleluia, se vestir bonito, carregar uma Bíblia, ter todos os salmos dentro da cabeça, dar a leitura em dia, mas se não haver obediência, não adianta de nada. Aleluia. E não é somente obedecer ao Senhor, aleluia, é também obedecer os seus superiores, seus líderes, porque isso faz parte de você ter uma vida cristã em crescimento. Aleluia. Porque a Bíblia fala, não sei qual versículo, mas se você não obedece àquele que está na terra, como você pode obedecer a Deus? Aleluia. Que aquele que você não está vendo, não tem como, aleluia, obedecer ao Senhor e ter uma vida boa. Não tem como desobedecer, aliás, a Deus e ter uma vida boa. É fato, aleluia, que em Josué capítulo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e de noite. Aleluia. Josué 1:8, Gabriel, por favor. Não adianta, nós temos que estudar. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É só assim, aleluia. Você tem que ler, você tem que entender e tem que executar. Você não pode só ler e só entender. Ah, mas isso aqui eu não vou fazer não. Ah, isso aqui não é para mim não. Não. Você tem que obedecer à risca aquilo que Deus quer. Não é a doutrina de homens, mas é a Bíblia do Senhor. Aleluia. É aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Aquilo que Deus colocou no teu coração em fazer, faça. Aleluia. Só assim você terá uma vida mudada. Uma vida com Deus mudada. É lendo a palavra do Senhor e obedecendo. Vocês lembram, aleluia, quando Saul foi, aleluia, Saul foi a uma guerra, eu não lembro qual guerra agora, mas Deus falou para ele: olha, mata tudo, mata boi, mata tudo que você vê, mata, nada é para deixar vivo. E Saul viu ali um rebanho gordo, uma gordura boa. Ele pensou: eu vou separar isso aqui para Deus para sacrificar. Foi o pensamento dele. Mas Deus disse o que para ele? Mata tudo. E quando Samuel chega no acampamento, escuta barulho, aleluia, dos animais. E Samuel: mas Deus não falou para você matar tudo? Aí ele tenta se explicar: não, mas eu separei isso aqui para o Senhor, para fazer um sacrifício. Samuel diz o que para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. É melhor você obedecer ao Senhor do que você sacrificar a sua vida toda em um lugar onde você não está vivendo em obediência. Não adianta nada. Não adianta nada, aleluia, eu estar aqui como pastor do Senhor e não obedecer, aleluia, às suas leis. Quando chegar, aleluia, no último dia, eu estarei enganando a mim mesmo. Poderia ter aproveitado o meu tempo melhor. Aleluia. Já que eu estou em pecado, já que eu
vou para o inferno, então para que eu vou vir na igreja? Para que eu vou enganar a mim mesmo? É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu não estou obedecendo, então eu estou perdendo meu tempo, pastor. É melhor sair aí no Réveillon, é melhor sair no Carnaval, nas baladas da vida, do que eu perder o meu tempo dentro da igreja, se eu não estiver em obediência ao Senhor. Aleluia. Mas há tempo de você mudar nesta noite. A mesa do Senhor está aqui. Momento de reflexão para mim e para você. Há tempo, aleluia, de mudar os nossos pensamentos. Há tempo de mudar a nossa vida. Há tempo de mudar a nossa rotina. Se até hoje, aleluia, você estava vivendo de uma vida enganando a você mesmo, porque a Deus a gente não engana. Podemos enganar o pastor, podemos enganar os nossos líderes, mas a Deus nós não enganamos. Mas há tempo. É como foi dito já que hoje: demais, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares temos advogado, aleluia, que é justo e fiel, Jesus Cristo. Porque não é eu que vou te julgar, não é os pastores, não é o teu irmão, não é alguém da tua família que vai te julgar. Quem vai te julgar vai ser o próprio Deus, Jesus Cristo. Por enquanto Ele está intercedendo por você. Por enquanto, aleluia, Ele está ali para dizer: não, filhinho, eu estou aqui, eu sou seu advogado. Mas no último dia Ele será o nosso juiz. Então que mudamos, aleluia, o nosso pensamento, que mudamos a nossa rotina. Se estamos vivendo uma vida que não está de acordo com o Senhor, que hoje, aleluia, nesta noite, que nós possamos mudar, a obedecer mais ao Senhor, porque é isso que Ele quer de nós: sacrificar menos e obedecer mais. Aleluia. É disso que Ele se agrada, da minha e da tua obediência. Aleluia. Deus, Ele veio para salvar todo aquele que estava perdido. Ele morreu na cruz. Nessa noite aqui que eu acabei de ler, Ele estava agoniado, porque Ele sabia o sofrimento que Ele ia passar. E esse sofrimento é para que eu e você pudéssemos, aleluia, chegar ao céu. Mas para isso, nós temos que obedecer às Escrituras, temos que obedecer a Ele. Aleluia. É isso. Quando Ele chega ali, os discípulos não estavam, aleluia, do mesmo jeito que Ele deixou. E sabe qual é o pior, pastor? Que não foi só uma vez. Se ele foi a primeira vez, os discípulos estavam cansados, deu uma cochilada, Ele avisou: olha, nem uma hora pode estar aqui junto comigo, eu vou ali e já volto. E quando Ele volta a segunda vez, o que acontece? Estava dormindo de novo. Aleluia. Talvez Deus tenha te avisado, tenha me avisado, não só uma, não só duas, não só três, e nós, aleluia, estamos indo sentido ao contrário do que Ele quer. Ah, mas desde o tempo da minha avó, esse Jesus está voltando e não volta. Desde o tempo, aleluia, de Paulo, Jesus está voltando e não volta. Cadê Paulo? Já foi. Talvez cadê sua avó? Talvez ela já foi. E você queira ou não, se Jesus não voltar para todos, pelo menos para tu sozinho Ele vai voltar. Seja mais cedo, seja mais tarde. Aleluia. Isso é fato, meu querido. Nós, aleluia, isso é fato. Assim como nós nascemos, aleluia, nós nascemos um dia, nós vamos morrer. E quando esse dia chegar, quando nós pararmos de respirar, não adianta mais nada, não tem como mais se consertar, não tem como mais dizer: Senhor, aleluia, eu errei, agora eu sei que o Senhor existe. Não tem como. Enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos aqui, podemos mudar a situação da nossa vida, obedecendo a Tua palavra, fazendo aquilo que Ele manda. Aleluia. É só assim, meu querido, que a nossa vida será, aleluia, ter uma vida espiritual construtiva, quando nós começarmos a obedecer mais ao Senhor, quando nós começarmos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Só assim, aleluia, que podemos, com certeza,
a nossa vida irá mudar completamente. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. E os discípulos estavam lá dormindo, descansando, aleluia, glória a Deus, mas não obedeceu a palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, coloca aí, Gabriel. Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós e vós mesmo. É aquilo que eu acabei de dizer. Não adianta nós estarmos enganando nós mesmos. O diabo, o nosso inimigo, ele não brinca. E ele não quer tirar você da igreja. Se você pensa que ele quer tirar você da igreja, você está enganado. Ele quer manter você frio dentro da igreja. Aleluia. Ele quer manter você murmurador dentro da igreja. Ele quer manter você blasfemador dentro da igreja. Ele quer, aleluia, manter você frio, caluniador dentro da igreja. É isso que ele quer. Ele não quer tirar dentro da igreja, mas ele quer te manter aqui dentro, fora do alvo. Então é por isso que nós temos que começar a ser cumpridores da palavra do Senhor, não somente ouvintes, enganando a vós mesmo, enganando a nós mesmos, mas que possamos, aleluia, ser cumpridores da palavra e servir do jeito que ela é, porque ele não brinca, ele não está brincando. Últimos tempos, aleluia, cada ano que passa, aleluia, cada dia que passa, Jesus se aproxima. Cada dia que passa é um dia a menos meu aqui na terra. É um dia a mais que está se aproximando a chegada de Cristo ou a minha ida até o Senhor. Uma das duas coisas vai acontecer. Eu não sei qual vai vir primeiro, mas tenha certo que uma das coisas vai acontecer na minha e na sua vida. Aleluia. A Bíblia não é apenas um manual de regras, é alimento do Espírito. Quem não lê passa fome espiritual. Quem não medita não digere a vontade de Deus em sua vida. Aleluia. Segundo tópico nesta noite é que para nós termos uma vida, aleluia, espiritual, é preciso oração. Aleluia. O que ele disse para os discípulos: nenhuma hora vocês podem estar aqui comigo orando. Quer dizer, nem um pouquinho, nem um momento pequeno vocês podem estar comigo. Nesse dia, nesta noite que eu estou precisando tanto, vocês não podem, aleluia, permanecer em oração, nem por um pouco período de tempo. Aleluia. A oração é como um fôlego de vida. Você consegue ficar sem respirar? A oração tem que ser que nem respiração, automático. É por isso, aleluia, que em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Aleluia. A oração do crente é como se fosse fôlego de vida, é como se fosse respiração. Tem que ser automático. Você tem que estar sempre em oração, sempre, aleluia, com pensamentos no Senhor. Se você não está assim, se eu não estou assim, nós estamos vivendo, aleluia, entubado, precisando, aleluia, de oxigênio para respirar. Glória a Deus. Se nós adoramos ao Senhor, aleluia, nós estamos entubados. Nós estamos precisando respirar através de aparelhos. Porque se a oração é como fôlego, e se eu e você nós não conseguimos ficar sem respirar, e nós não oramos, então é assim que nós estamos na vida espiritual. Eu já disse e digo, eu confesso que antigamente, no começo da minha caminhada, eu orava muito mais do que eu oro hoje. Eu não oro nem
nem um terço do que eu orava antes. Mas por quê? Será que Deus mudou? Não, eu que mudei. Será que Deus não quer que ore? Não, pelo contrário, Ele quer que eu ore muito. Aleluia. E não é aquela oração de café da manhã, de almoço, de janta, de dormir, não. Orar sem cessar, orar sem parar. Mas como, aleluia, eu vou orar sem cessar? Como eu vou orar sem parar? Como a minha oração tem que ser como uma respiração? Em todo momento, você tem que dar os seus pensamentos no céu. Em todo momento, em vigilância, em oração. Em todo momento. Às vezes eu saio de casa e nem ajoelho, pastor, para orar. Mas eu já saio descendo a escada, Senhor, me proteja, me guarda. Eu já entro dentro do carro, às vezes eu falo assim: Senhor, fica aqui comigo, me acompanha na minha rotina. Às vezes entre um serviço ou outro, eu começo a dizer: oh Jesus, tenha de misericórdia, hoje está difícil, mas eu sei que o Senhor melhor está por vir. É assim, meu querido, no espaço de tempo, está orando, está conversando. Nós não precisamos se ajoelhar para conversar com o Senhor. Nós não precisamos, aleluia, manter como se fala, uma liturgia. Oh Senhor Todo-Poderoso, ajoelhado dizendo: oh Deus, entra nós. Não, você pode conversar com o Senhor. Essa é a verdadeira oração. A oração não é castigo, mas a oração é uma conversa com o Senhor. Aleluia. Às vezes eu converso com Ele como se Ele estivesse realmente ali comigo dentro do carro, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Aleluia. É assim que nós temos que viver a nossa vida, em oração. Porque se nós não orarmos ao Senhor, meu querido, a nossa vida, se nós não conversarmos com o Senhor, a nossa vida não vai mudar, a nossa vida espiritual vai continuar a mesma. Aleluia. Principais motivos para orar: comunicação e relacionamento. É um meio de falar com Deus, expressar o que sentimos e fortalecer o vínculo com Ele, como ensina a Bíblia. Fortalecimento espiritual ajuda a combater a ansiedade, tristeza, preocupações, trazendo paz e ajudando a enfrentar as batalhas da vida, sendo comparada a uma arma espiritual, manifestação do reino de Deus. Orar abre uma porta para a intervenção divina, permitindo que Deus haja de forma extraordinária na terra, além de ser um meio para o crescimento da igreja. Humildade e dependência. Ao orar, reconhecemos nossas limitações e total dependência de Deus, combatendo o orgulho, buscando por propósito e resposta. Ajuda a entender o propósito da vida e a receber resposta e a direção, mesmo que Deus já saiba de tudo. Confissão e gratidão. Momento para confessar pecados e agradecer pelas bênçãos recebidas, como um pilar da vida cristã. Seguindo o exemplo de Jesus. O próprio Jesus orava constantemente, mostrando a importância dessa prática para todos como um antídoto para o orgulho e falta de fé. Intercessão, orar pelos outros, pelas necessidades do mundo, promovendo empatia e harmonia nas relações. Aleluia. Vários motivos do porquê nós devemos orar. Vários. E será que nós não podemos ficar em oração todos os dias? Não é só no culto de oração, não é só nos cultos de domingo. Aleluia. Uma vez a pastora pregou e disse que a oração é que nem água para hidratar o corpo. Ela falou que se você toma água só algumas vezes, é que nem tomar água no culto de domingo e no culto, aleluia, de oração, então você vai morrer desidratado. Você tem que tomar água constantemente, você tem que orar constantemente. É assim que tem que ser a oração. Aleluia, uma fortaleza na nossa vida. E nós perdemos muito porque nós não oramos. Uma vez, aleluia, a rainha da Inglaterra, ela disse que ela tem mais medo de um crente de joelho do que de uma bomba atômica. Ela tem mais medo ela coloca mais confiança em uma oração de um crente do que no seu exército todo. Porque o seu exército pode falhar,
Uma bomba atômica pode falhar, mas uma oração de um crente, ela não falha. Aleluia. Ela não falha. Talvez não é respondida naquela hora que você quer, mas você tenha certeza que todo momento que você ora, Deus está assim, ó, com o ouvido escutando. Aleluia. Você pode ter certeza disso. E todo momento que nós orarmos, que eu orar, que você orar, Deus está escutando as nossas orações. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai responder. Não se preocupa, aleluia, se no momento Deus está em silêncio. Não se preocupa se no momento Ele não está respondendo. Se no momento, aleluia, não está acontecendo nada. Mas continue orando. E você vai ver que algo de bom e novo vai acontecer na tua vida. Jesus olha, aleluia, e fala para os seus discípulos: nem por uma hora você pode estar comigo, nem por uma hora você pode estar orando. Aleluia. Será que nós oramos 1 hora por dia? Será que nós oramos, pelo menos se juntar todas as orações, conseguimos dar 1 hora de oração por semana? Responde para você mesmo. Aleluia. Se a oração é como água, é como um fôlego de vida, então nós temos que orar todo momento, todo minuto, todo segundo, ficar em espírito de oração, orando ao Senhor. Na vida tem batalhas que nós estamos perdendo por falta de oração. Nós estamos perdendo intimidade com o Senhor por falta de oração. Nós estamos perdendo contato com Deus por falta de oração. Deus, Ele só está aqui. Clama a mim. Clama a mim. Eu vou te responder-te-ei. Clama a mim que eu vou te responder. Clama a mim que eu vou te falar com você. Clama a mim, aleluia. Clama a mim, que nem Ele falou com Isaías. Clama a mim que eu vou te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas é preciso que você clame a mim. É preciso que você ore. É preciso, aleluia, que você busque. Eu estou aqui, olha, pronto para ouvir o teu clamor, pronto para ouvir a tua oração. Vinde até mim. E nós lá, no WhatsApp da vida, no TikTok, aleluia, sem orar ao Senhor, sem conversar com Ele, cheio de problemas na nossa vida, deixando o tempo passar. Mas a partir do momento que você pegar essa arma espiritual, você pegar esse fôlego de vida, você começar a beber dessa água, que é a oração, você vai ver que na tua vida muitas coisas vão mudar. Não só a vida espiritual, mas todo o resto da tua vida vai mudar. Tenha certeza disso, aleluia. O terceiro tópico, e eu já termino. Não sei nem que horas que é, pastor. Aleluia. Terceiro tópico que ele diz é a vigilância. A vigilância. Vigiai e orai. Aleluia. E todo esse sistema está dentro da vida espiritual. Se você obedecer ao Senhor, e lendo a palavra, obedecendo Ele, e se você, aleluia, orar ao Senhor, mas se você não ter vigilância, também não adianta de nada. Você vê que uma coisa puxa a outra. Ser vigilante é primordial para a nossa vida. Sermos vigilantes ao Senhor. Aleluia. Temos que estar sempre vigilantes. Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A vigilância, em primeiro lugar, está dentro do nosso coração, porque é do coração que vem os desejos carnais, é do coração que vem os desejos, aleluia, de tudo nesta vida. Então nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração como se uma fonte de água. Em outros tempos, aleluia, os inimigos, quando queriam enfraquecer o povo, eles tentavam chegar até a fonte de água para colocar veneno, para matar o povo, para enfraquecer os soldados.
Então o que eles fizeram? Eles colocavam soldados perante a fonte de água, para que o inimigo não viesse atacar primeiro a fonte, porque a fonte de água é vida. Sem água ninguém consegue viver. E o nosso coração é como essa fonte. Aleluia. Nós temos que estar sempre vigilantes com ele, porque, como diz a Escritura, o nosso coração é enganoso. Não sabemos, aleluia, o que pedir, não sabemos o que desejar. Só Deus que conhece o coração do homem. Então que possamos, aleluia, ser vigilantes em nossa vida, em nosso coração, aleluia, porque é onde o inimigo vai, é onde o inimigo quer atacar. O inimigo não quer atacar onde você é forte. Pelo contrário, ele vai buscar na sua fraqueza. Se você está vigilante, se você está em oração, se você está em obediência, tenha certeza que ele vai cuidar de você. Ele vai dizer: esse aí não, esse aí eu não consigo chegar não, porque esse aí ele está protegido, esse aí ele está em oração, está em obediência, então não tem como. Eu vou para um lado, ele escapa, eu vou para um outro, ele escapa. Não tem como, aleluia. Então temos que ser vigilantes ao Senhor. Você não lembra a história de Jó? Jó não, de Ló. Ló era um homem rico, riquíssimo, junto com Abraão. Mas teve uma certa feita que os dois estavam andando juntos, e de repente a tribo, os soldados, aleluia, de Ló brigou com os soldados, com o povo de Abraão. De repente começou aquela briga, então eles resolveram se separar. Resolveram separar os bens, tudo. E Abraão disse: olha, escolha um lado para você ir. O que você for, eu vou para outro. Se eu, é lógico, né, que eu já sei a Escritura, eu já li, e sei que Abraão tinha uma promessa da sua vida. Se eu sou Ló, eu falo assim: rapaz, vamos despedir aí, ó, esses homens que estão brigando, vamos mandar embora, eu quero ficar contigo, meu irmão. Aleluia, eu quero ficar debaixo da promessa. A promessa de Deus está com você, então eu quero estar contigo. Mas o que Ló fez? Não foi vigilante, não vigiou. Quando, aleluia, Abraão disse: olha, escolha um lado, ele olhou, deu um giro 360. Aí ele olhou campos verdes, pasto bom, aleluia. Ele disse: eu quero ir para lá. Aí Abraão disse: pode ir. Só que para onde que ele estava indo? Para Sodoma e Gomorra. Onde era Sodoma e Gomorra? Onde os homens eram pecadores, onde os homens não temiam Deus. Olha o que aconteceu com Ló, por causa de que ele não vigiou. Ele perdeu toda a sua fortuna, perdeu a sua família e ficou, aleluia, dentro de uma caverna sem nada. Por quê? Porque de uma decisão errada, porque ele não vigiou. A falta de vigilância nos traz a ruína. Então que possamos ser vigilantes em todas as decisões que nós fomos tomar, e possamos, aleluia, guardar o nosso coração, para que os dardos inflamáveis do inimigo não cheguem até ele. Que possamos ser vigilantes em todo o tempo, para que possamos, aleluia, ter uma vida espiritual em crescimento, em mudada, aleluia, porque Deus, Ele é bom. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo guardado, aleluia. Deus, aleluia, quer um povo que Ele possa receber lá no céu. E Ele vai esperar vai esperar vocês lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Para terminar, aleluia, conclusão, para terminar, aleluia. Conhecimento sem prática gera sabedoria. Conhecimento com prática gera maturidade. Vida espiritual se fortalece quando colocamos em ação o que aprendemos notar. Encerrar reforçando que Deus não quer apenas a nossa presença na igreja, Ele quer a nossa vida em comunhão. Alimentar-se da palavra, exercitar-se em obediência, respire em oração e proteja a fonte da vigilância. Amém? E assim para essa minha oportunidade em nome de Jesus.